volto com a doutora Tatiana de Souza e a sua pergunta sobre aposentadoria e INSS. O que você quer saber? Pergunta, vou te contar, responde. Vou te contar. Sidney Oliveira, oferecimento. Amanhã, dia do medicamento barato na Ultra Farma. E atenção, você que é do Rio Grande do Sul, conhece alguém, tem um parente no Rio Grande do Sul, de uma cidade em que foi decretado o estado de calamidade. Eu estou aqui ao lado da Tatiana de Souza, que é advogada especialista em Previdência Social, e o governo está tomando algumas medidas, algumas ainda em votação, mas algumas coisas nós já podemos adiantar de ajuda para esse povo gaúcho no que se refere à ajuda pública mesmo, né? Isso. Bom dia a todos. Uma das coisas que normalmente já existe na lei do próprio Fundo de Garantia, né? Uma vez decretado o estado de calamidade, é possível que aos empregados que tenham lá o saldo de fundo de garantia solicitem o saque. Quanto seria esse valor? Limitado a 6.220, né? Quem tiver mais que 6.220 vai receber até 6.220 e quem tiver um saldo inferior a 6.220, o limite daquele saldo. Com relação aos benefícios previdenciários, o governo já antecipou os pagamentos de aposentadorias, quem recebe LOAS, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, a fim de socorrer. Esse dinheiro saiu antes, né? Saiu antes. Porque desde segunda-feira chove muito lá e, infelizmente, essa tragédia vem acontecendo já há alguns dias. E foi antecipado. Inclusive, até o mês de junho, provavelmente vai ser pago dentro do mês de maio mesmo, para trazer esse amparo, pelo menos financeiro, alguma coisa. Porque, né, além das vidas, né, que 90 pessoas já morreram lá no Rio Grande do Sul devido a essa tragédia, ainda tem os bens materiais, né? Tem gente completamente sem nada, sem casa. Quando você perde uma casa, seja por um incêndio ou aí numa tragédia como chuva, um desabamento, você perde sua referência de vida também. Porque com ela, você perde as fotos, né, dos seus filhos quando eram pequenos, sua foto de casamento, quer dizer, as lembranças registradas se vão e muitos documentos também. E o brasileiro, ele aprendeu, apesar dessa era digital, a guardar documento. Então tem gente que guarda todos os olerites, né, que antigamente os advogados, assim como você, falavam, guarda, tudo é prova. O imposto de renda, você vai guardando aquilo lá. E numa ocasião como essa, até isso se foi também, tá debaixo d'água. Aí como é que fica a situação, quem não tem ainda as coisas digitalizadas? Tem gente que nem carteira de identidade tem digitalizado. É bem triste tudo isso que aconteceu, né? Algumas coisas, infelizmente, se perderam, não vai existir um meio de recuperar. Com relação a documentos, como você citou agora, como a gente já tem um processo de digitalização, virtualização de muitas coisas, né? Até o próprio INSS tem, a questão do quando a gente volta pela biometria. Então, muitas informações estão ali. Aí vamos por partes, né? Você vai conseguir recuperar a sua documentação em algum momento, mas vamos aí, primeiro, as coisas primeiras, né? A vida, a sua saúde, colocar essas pessoas em local de segurança, alimentá-las, né, e prover uma saúde, e depois recolocá-las, né, em residências. É uma situação muito triste. Mas assistência social. Muita gente, né, envolvida. E por isso que o Brasil tem que se envolver nessa tragédia realmente do Rio Grande do Sul. Não tem precedente. E graças a Deus que a gente tem ainda agora, né, o INSS totalmente, né, digitalizado e a biometria, como você falou, que isso vai ajudar para a nova retirada aí de documentos que comprovem a sua existência. Bom, eu tenho perguntas do público. Vamos lá, o povo quer saber, a gente pergunta aqui. Bom dia, sou a Daniela Dias, do bairro do Butantã, em São Paulo. Meu filho tem 3 anos e foi diagnosticado com autismo. Ele tem direito à aposentadoria por invalidez com 3 anos de idade? Tá, olha, o diagnóstico do autismo, ele vai depender de alguns outros fatores, né? O médico vai ali colocar qual é o grau. Mas uma coisa que é importante eu te esclarecer é assim, a aposentadoria por invalidez só é concedida a quem contribui ao INSS.
e as razões para chegar até a aposentadoria por invalidez. O que provavelmente seu filho vai conseguir é o LOAS, ou o BPC, que a gente chama, Benefício de Prestação Continuada, que é pago ao deficiente ou ao idoso que não tenha condições, né, eu falei deficiente, né? Eu falei deficiente. Ou ao idoso que não tenha condições de se manter. Por quê? É analisado todo o grupo social, familiar em que ele compõe. Um exemplo, se a senhora está desempregada e vive de Bolsa Família, um exemplo. Então, a senhora preenche aí os requisitos para que seu filho, né, possa receber auxílio do o LOAS. O LOAS. Agora, se ela necessitar. Isso, porque ele faz uma análise, por exemplo, o pai e a mãe. Se o pai e a mãe trabalham e têm uma renda superior a 1/4 do salário mínimo, que eu estou falando de modo genérico, até o que está na lei, não vai ser deferido o LOAS. Mas, por exemplo, só um deles trabalha e a renda não é alta. Não é só um filho, tem mais Talvez 3 filhos. E o LOAS é o valor de um salário mínimo? Isso, é no valor de um salário mínimo. Tá certo. É uma coisa que funciona. Quem precisa, consegue. Eu conheço bastante gente. Verdade. Bom dia, sou a Neide Lima, do Rio de Janeiro. Uma pessoa que sempre foi autônoma, nunca teve empresa, nem trabalhou registrada. Consegue, de alguma maneira, se aposentar? Olha, Neide, a aposentadoria está sempre ligada à contribuição ao INSS. Porque tem gente que acha que basta fazer a idade, o governo já vai dando dinheiro. Não dá nem para quem tem idade e pouco tempo de trabalho. Então, se você nunca fez uma contribuição para o INSS, talvez você também vá se encontrar preencher os requisitos do LOAS ou do BPC. E aí a gente tem que verificar, né? Porque para idoso a idade mínima é de 65 anos para solicitar esse benefício. Antes disso tem que ter contribuição. Olha como há desconhecimento, como o povo precisa de informação mesmo. Bom dia, Claudete. Sou a Janete Gonçalves, falo de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Qual é o tempo máximo de auxílio-doença que uma pessoa pode receber? E é verdade, doutora, que o prazo limite, né? No prazo limite, após esse prazo limite, ela automaticamente é aposentada por invalidez? Não. Bom dia. Infelizmente, não. Bem longe do não, né? Não, infelizmente não. Porque o que acontece? O auxílio-doença, né, ele é concedido para que a pessoa tenha tempo de se recuperar desta moléstia que o acomete. Por exemplo, quebrou a perna. Então, ele é concedido por um período suficiente para que exista a recuperação e retorne ao mercado de trabalho. Mas existem diversos casos em que o segurado recebe por mais de 10 anos o benefício de auxílio-doença. E ao final disso ele recebe alta, porque pode ser uma doença psiquiátrica, enfim, ela ficou controlada, a medicação, conseguiu haver uma estabilização com a medicação, ela não vai ser aposentada por invalidez. Então é muito individualizado esses casos, não existe prazo. Por isso tem perícia, né? Exato, por isso não dá para te dizer, ficou 5 anos de auxílio-doença, a próxima perícia é aposentadoria por invalidez. Não é uma verdade isso. Olha, Tatiana, eu fico lembrando aqui que faz tantos anos, né, que eu te entrevisto na televisão e a gente sempre passa esse tipo de informação para o público. Cuidado com essas cartinhas que chegam na sua casa, porque esses caras ficam sabendo que você se aposentou antes de você. Verdade. Quando você recebeu um telefonema de alguém te oferecendo consignado, pode crer que a tua aposentadoria saiu. Porque eles ficam sabendo antes. Então, que a gente tem que tomar cuidado com filho, com parente. Olha, gente, tem filhos e filhos. Eu vi hoje uma história que me deixou arrepiada. Um cara novo ainda, ele deixou a mãe para morrer na enchente, com 95 anos. Ele fugiu, ele se mandou da chuva e deixou a mãe lá. Ela foi salva por um estranho. Isso não é muito triste? E tem sempre assim, sabe como eu falei, filhos e filhos, parentes e parentes, que vão lá e fazem consignado no teu nome. Você não repara, tem um desconto lá, carinha da tua família pegou esse dinheiro. Porque eu não conversei com você sobre a história do tio Paulo. Que absurdo aquilo. É bem triste. A que ponto as pessoas chegam? É bem triste. Para conseguir consignado. E o que o idoso pode fazer para se precaver desse tipo de coisa? Existe a possibilidade de bloquear empréstimos pelo aplicativo do Meu INSS ou ir direto ao INSS e solicitar que esse benefício seja bloqueado para empréstimos e no mais ficar atento. Percebeu algum desconto estranho no mês? Você sempre recebe 1.412, que é o salário mínimo. No outro mês veio 1.312, tem alguma coisa errada.
Tem algum desconto Tem aí. algum desconto ali. Agora, bloquear é uma boa medida, porque, inclusive, quem te oferece consignado, vendo que você está bloqueado, não vai ficar te enchendo o saco, que é isso que eles fazem. 20, 30, 40 ligações por dia para te oferecer. É o caos. É o caos. Bom dia, eu sou a Alice Oliveira, do Belém, não é de Belém, é do Belém, bairro aqui de São Paulo. O meu marido se aposentou com o teto e, do nada, o INSS diminuiu a aposentadoria dele, alegando ser uma revisão. Eles tinham direito de fazer isso? E como eu posso recorrer? Olha, pode ter ocorrido alguma revisão interna ali do INSS, porque eles têm 10, assim como nós temos 10 anos para propor uma ação para revisão de aposentadoria, o mesmo acontece com o INSS para rever os atos daquela concessão. Então, o que eu sugiro? Procure um advogado, porque ele vai pegar cópia desse processo, vai existir, evidentemente, um parecer, toda uma investigação, por que houve essa redução. Porque, às vezes, o que acontece? Foram lançados salários que não existiam, ou então foram tirados salários que não deveriam ter sido subtraídos, e aí o advogado vai conseguir te orientar. Mas direito à defesa, sim, você tem. Bom dia, eu sou a Raquel da Silva, falo de... Agora é do Belém, Belém do Pará mesmo. Sou CLT e ganho um salário mínimo. Eu tenho direito ao auxílio maternidade? Sim, claro que tem. Como funciona o auxílio, doutora? Olha, no caso dela, que é CLT, quem deve pagar o valor do salário maternidade é o próprio empregador, é a própria empresa, no caso. E aí ela vai receber normalmente todo dia 30, 5, também com direito ao adiantamento no dia 20, e daí você vai receber durante esses 120 dias e além da estabilidade, mais um mês quando você retornar ao trabalho. Mas é importante deixar isso alinhado com o seu empregador, que talvez ele possa não saber que a responsabilidade é dele do pagamento. Ah, olha aí, tá vendo? É importante. Se não souber, vai lá e fala. Eu vi na TV, vi a doutora Tatiana e ela falou, ou procure uma advogada aí em sua cidade. Muda a tela aqui, que hoje é um dia muito importante, porque hoje é terça-feira, não é isso? Então você tem quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para participar aqui do nosso palpite do milhão, hein? Vai ter um carro muito bacana, uma Mitsubishi para tua mãe. Agora, se a tua mãe passa por algum problema de saúde, mãe é mãe. Se a tua mãe toma aquelas vitaminas do Sidney Oliveira, se a tua mãe que assiste esse programa fala para você, filho, quando chegar, passa lá na farmácia, fala para tua mãe que hoje é dia 7 e no dia 7 à meia-noite vira, não vira? Não vai ser dia 8? Então, tá chegando a hora do medicamento barato. É hoje, à meia-noite que começa. Ó, você que é de São Paulo, se hoje, porque uma dessas farmácias que tem ali pertinho da estação do metrô, né, a Ultrafarma, lá na Saúde, se você chegar à meia-noite, tem uma que vai ficar aberta às 24 horas, você já compra na promoção. Tudo muito barato, barato mesmo na Ultrafarma. É o momento de você economizar pra caramba. Medicamento genérico, de marca, de uso contínuo, tudo com descontos imperdíveis. Compra pra tua mãe, cara. Só a Ultrafarma pode proporcionar. Eu soube que as pessoas já estão prontinhas para aproveitar as ofertas. E a Ultrafarma tá prontinha para servir essas pessoas? Vamos ver. Fábio, tá chegando dia 8. Será que teremos preço baixo nos medicamentos? Vai ter sim! Amanhã na Ultrafarma é dia do medicamento barato. E é daqui do centro de distribuição que estamos preparando a maior promoção do país. A partir da meia-noite, acesse ultrafarma.com. Serão 24 horas de preços baixos. É na Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. E é verdade, Sidney. Agora, sabe por que o Sidney tá lá? Eu sei, Sidney, agora eu vou contar aqui pro público. Ele tá lá porque, de repente, ele vê um medicamento que tá custando, sei lá, R$30. Ele fala, não, baixa esse pra 10. Não, põe pra 6. Ele fica assim o tempo todo. Hoje, a equipe lá na Ultrafarma tá trabalhando pra caramba, porque é só baixando preço, e o estoque tem que ser avisado. E você viu que estoque grande? Porque é a maior farmácia online do Brasil. Olha a quantidade de medicamentos que estão sendo preparados no centro de distribuição. É que hoje, à meia-noite, e são 24 horas, então virou meia-noite,
Aí vai, até a meia-noite de amanhã. 24 horas para você comprar milhares de produtos, porque são milhares de pedidos que são realizados de norte a sul do país. É por isso que o estoque é grande. Vão medicamentos da Ultrafarma. Eu não sei onde você mora, mas não importa. Você pode comprar agora pelo site ultrafarma.com.br. Você pode comprar pelo app, baixando o app, porque o Sidney vai entregar aí na porta da sua casa, na fazenda, na cidade, na praia, em qualquer cantinho do país, por um preço inacreditável. Você pode também visitar uma das 5 farmácias que estão localizadas aqui em São Paulo. Desceu lá na estação do metrô, você só vai ver Ultrafarma, Ultrafarma, Ultrafarma. Sai comprando, porque vale a pena. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. É comprar hoje, hein? A partir da meia-noite. Vamos voltar aqui com a doutora e mais perguntas do nosso público. Agora vamos ver, porque ele fica parado, se eu consigo voltar. Conseguir não. Não sei como que eles vão. Ô, Juliano, arruma aqui pra mim, porque o bichinho já falhou. Enquanto isso, eu fico conversando com a doutora aqui. Eu estava vendo nas perguntas que estão chegando, muitas a respeito do LOAS. É que a gente falou alguma vez e aí todo mundo está querendo saber. Mas eu tenho direito ao LOAS? Minha mãe é sozinha, ela não consegue se manter. Eu sou casado, ganho mais, mas sou casado. Ela pode pedir o LOAS? Isso, perfeito, Claudete. Esse seu exemplo é o que mais acontece. E sim, pode. Inclusive até... Por exemplo, eu sou casada, moro na mesma casa que meus pais, ou meu pai ou só a minha mãe. Mas aí eu já tenho o meu núcleo, tenho a esposa, tenho os filhos. E minha mãe não possui uma renda. A minha renda, ela não é contada para fins de contabilização da renda familiar da minha mãe. Ou do meu pai. Quem é casado? Isso, mesmo morando na mesma casa, porque é um novo núcleo familiar, ali está a sua responsabilidade. E aí, aproveitando o gancho, suponhamos que o esposo ou a esposa seja aposentado, mas no valor de um salário mínimo. Essa renda também do salário mínimo não será contabilizada para fins de LOAS, BPC. Então, existem algumas situações que a gente consegue trabalhar e é importante procurar um especialista, porque às vezes a pessoa declara ali no CadÚnico de uma maneira equivocada, enfim, e aí ele te orienta, você faz a correção, você terá direito a acesso a esse benefício. Tá certo. Que é bom e ajuda muita gente, porque é um salário mínimo, não é? Mesmo quem nunca contribuiu. Tenho 62 anos, 15 anos de contribuição ao INSS. A Conceição do Rio de Janeiro, ela pode se aposentar, doutora? Bom dia, Conceição. Esse ano são 62 anos Não, 62 anos. Se você já tem os 62 anos e os 15 anos de contribuição, você já pode pedir sua aposentadoria, tá? Tá deixando dinheiro pro governo aí, demorou. Tá bom. Bom dia, minha tia Zeli Ferreira Sampaio tem leucemia crônica. Tem remédio de quimioterapia, né? Que dá muita reação. Ela tem muitas dores nas pernas, enfim, um quadro bem difícil de saúde. Há 20 anos que ela trabalha na roça, tirando leite, e não está aguentando mais trabalhar. Ela tem direito a se aposentar, porque já foi a perícia médica, né? E pois já foi fazer perícia médica. E os médicos falaram que ela pode trabalhar, mas ela passa muito mal com as medicações para o câncer. Ela tem 15 anos de INSS pago, agora trabalha 20 na roça, acho que sem registro, doutora. Falou a idade? Não, né? Ela não falou a idade dela, não. Olha, precisava, né? Não, só para auxiliar. Mas ela tem 15. Novinha não é, né? Porque ela tem 15 anos... Mas 35, 18, no mínimo 53. Se começou aos 18, vai. No mínimo. Então, o que eu sugiro? Procura um especialista na sua região, leva a documentação, porque aí ele vai conseguir, melhor que eu aqui, só com essas informações abstratas, né? Te trazer uma informação contundente. Porque se o INSS negou, não quer dizer que a Justiça vai manter a decisão. Então, acho que vale a pena socorrer aí o Judiciário ou até verificar se ela preenche os requisitos para uma aposentadoria rural. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais uma. Que bomba aqui. Todo mundo mandando na hora pergunta. Brasil inteiro. Obrigado pela audiência. Bom dia. Mãe viúva de 2 filhos. Tem direito à pensão por morte? O pai não contribuía para o INSS.
Ela é mãe, ela tem 2 filhos. 2 ficou viúva. filhos. É viúva. Só que o pai das crianças não contribuía para o INSS. Olha, a princípio, eu te digo que não. Mas às vezes a pessoa ela não contribui, mas ela exerce alguma atividade, trabalha sem registro, ou então presta serviço para alguma pessoa jurídica. Então, o que eu sugiro, procure um advogado previdenciarista ou trabalhista para tentar comprovar essa existência do vínculo, porque se existir um vínculo, seja ele com uma PJ ou direto como um empregado, reconhece o vínculo empregatício e ela vai ter direito à pensão, para ela e para os filhos. Você sempre diz aqui no nosso programa que é importante contribuir também, né? Eu penso porque sempre. num acidente, É um seguro. explica isso. É a questão do seguro. Nós temos hoje contribuições de 5%, 11%, cada uma tem a sua legislação própria, mas é aquilo, né? O INSS é o seguro que você paga que não quer usar tão cedo. Embora às vezes as pessoas passem a ficar ansiosas por se aposentar, mas existem outras situações que podem te atingir antes, como o óbito, né? Aí deixa uma pensão por morte, um acidente que você precisa receber auxílio doença, ou então não consiga mais retornar ao trabalho, uma aposentadoria por invalidez, e assim vai, gente. O INSS é um seguro social. Então, é importante a contribuição. Você fala, mas tem um monte de gente que não paga. Gente, mas tem um monte de gente que faz um monte de coisa errada também. Tanto é que é Instituto Nacional do Seguro Social, por isso a sigla aí. Vinícius dos Santos é de Magé, Rio de Janeiro, quer saber sobre a questão do HIV. Eu pago o meu CNPJ, ele diz, contribuo com o INSS, mas eu tentei entrar, né, para a Caixa, ele fala encostar aqui, devido à descoberta que fiz em 2021, que eu sou soro positivo. Não consegui, eles negaram, posso recorrer? Bom, recorrer ele pode, mas o que acontece? Todas as doenças, embora você esteja acometido dessa doença, tem que verificar se esta doença te impede de realizar a sua atividade, se você não pode mais trabalhar. Tá bom. Eu queria colocar aí no ar o Instagram da doutora Tatiana de Souza, que gentilmente vem ao nosso programa, deixando lá o seu escritório, para ajudar você. Ela tá sempre aqui. Beijo, viu? Um beijo. Tá convidada para o nosso almoço, porque nós estamos indo embora em boa companhia, né? Primeiro sempre a sua companhia, a do Rafa aqui e desse prato, deixa eu ver. Olha que lindo. Gostou?